Graça e paz, quero saudar os queridos, aos amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor, que é muito importante para cada um de nós, a qual estamos num caminho de verdade, porque Jesus é a verdade. Toda vez que ele falava na verdade, ele estava afirmando, ele era a verdade. Ele era a luz que o homem precisaria para caminhar, não é verdade? E Deus tem feito isso, né? Através de Jesus, né? Através do seu Espírito Santo, tem nos conduzido a caminhos retos, caminhos a qual nós podemos glorificar a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? E queria compartilhar a palavra do Senhor. Acabei de chegar agora, até da feira, fui na feira rapidinho, fui e voltei. E ao sentar aqui nessa cadeira aqui, a cadeira não é ungida não, hein? Pode ficar tranquilo que a cadeira não é ungida. Veio a minha uma palavra, né? Que se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 11. Assim nos fala a palavra do Senhor, né? Vamos direto ao assunto, para não ficar muito aqui. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Então aqui, vamos logo quebrar esse gelo na questão de que o jejum não era para voltar Saul, Jonatas, né? Às vezes nós encontramos aqui e jejuaram, né? Aqui jejuaram até a tarde por Saul e tal. Não haveria mais a questão que o jejum é mais um preparo, né, para nós mesmos aceitar, não aceitar assim, me conformar, né, mas aceitar aquilo que é natural, né, que é a morte, né. O jejum é para nos preparar, o jejum não é para abençoar fulano de cá, não sei o que. Às vezes nós entendemos que um pouco equívoco, temos um equívoco de respeito do jejum, que as pessoas elas jejuam para receber bênção. Não, vou jejuar aqui a favor do culto, da semana de cultos, para que não é para o culto vir a ser abençoado, não. O jejum é para nós nos prepararmos a nós mesmos, para diminuir um pouco o nosso eu, entendeu? Porque às vezes as pessoas estão muito comilões, as pessoas estão muito voltadas para o seu trabalho, e Jesus mesmo fala, quando é perguntado por que o jejum dos fariseus jejuavam, os discípulos de João também jejuavam, e foi como é que pode os filhos da boda jejuarem, se o noivo já está com eles, né? Se o esposo já está. Então é uma questão de que você está, né? Jesus está em você, Jesus está no seu coração, Jesus está na sua mente, ou Jesus está bem longe. Você deixou Jesus, igual o discípulo deixar Jesus dormindo na polpa, na almofada. Jesus está bem acomodadinho lá atrás, dormindo, relaxadamente, dormindo, entendeu? E gostaria de frisar que essa palavra
ela está aqui, essa passagem, fala da morte, vamos dizer, dos gigantes de Israel. Saul, Jonatas e os outros filhos de Saul. E também muitos do povo guerreiro de Israel caíram, foram mortos numa peleja, numa luta, 40 anos de reinado de Saul, e ele só reinou na presença de Deus 2 anos. Dos seus 2 primeiros anos ele reinou com o Senhor. O Senhor estava com ele. Ele fazia as coisas, ele lutava as batalhas, mas ao decorrer dessa caminhada, ele começou a desviar das vontades de Deus, daquilo que Deus tinha orientado a vida dele como rei. Ele, como primeiro rei, ele tinha muitas coisas para fazer, não é verdade? E aqui nós vamos ver a passagem que Davi, ele não ficou alegre, ele não se alegrou pela queda de Saul. Ele tinha sido ungido para ser rei, preparado, né, para ser um rei. Que a partir que ele foi ungido, ele começou a fazer muitas coisas. Davi foi perseguido pelo próprio rei Saul, mas ele tinha um temor no seu coração. Ele respeitava Saul. Em muitas ocasiões ele poderia ter matado Saul, mas ele não matou, porque o compromisso dele era com o Senhor, era com Deus. Então tinha um temor de não ferir um rei, porque Saul não seria rei se Deus não permitisse. Então todas as coisas que nós temos visto, tem acontecido muitas desistências do Evangelho, pessoas elas se decepcionaram com pessoas dentro do nosso meio e rompeu e saiu, é verdade, e muitos têm se alegrado com a queda dos outros, se vangloriando, parece que tem torcem para quem está à sua frente saia para poder assumir o lugar do outro. Isso nesse momento, nessa nossa modernidade que nós estamos, é verdade, e dentro das denominações ela é assim: caiu, meu filho, é alegria para o outro, saiu, é alegria para o outro. Mas ao ver essa passagem, que Davi poderia estar rindo, pulando de alegria, assim como ele pulou lá na frente, trazendo a arca, ele podia pular, agora é minha vez, oba! Não. Ele rasgou as suas vestes, ele se humilhou diante de Deus, ele pranteou. Porque não há uma alegria, irmãos, quando alguém sai, deixa de estar no caminho que é Jesus. Tem que ser ao contrário, tem que haver um resgate, procurar, ver aonde caíste, estender a mão para que as pessoas elas se arrependam. Sabemos que pessoas são sufocadas, estão dentro de um lugar
aonde parece que é a empresa que tem que dar resultado, tem que dar isso, tem que dar aquilo. E todas as vezes que eu estou dando resultado no lugar que eu não estou fazendo a obra de Deus crescer. Eu estou enchendo, né, se inchando, né? Então há uma inflamação dentro, eu achando que está crescendo, não, eu estou inchando, há uma inflamação. Então há uma inflamação na religião, estão inflamados, algo dentro que está inchando e achando que está crescendo. E nós temos que olhar com nossos olhos como Davi fez. Rasgou as suas vestes e as rasgou como também todos os homens que estavam com ele. Nós temos que nos humilhar diante de Deus, não nos vangloriar pela saída, pela queda. E eu sempre tenho falado que cair não é a pessoa saiu de um lugar, de uma denominação para outra. Não. A pessoa ela caiu. Ela foi para o mundo. Ela não foi para outra denominação. Achando que as pessoas ir para outra denominação, ela caiu. Não. Por mais que ela ame, assim como Demas, o doce século, ela cansou de ser escravo, porque no seu crescimento ela achava que aquele lugar era o melhor lugar do mundo, estar no grupo tal, estar participando de um ministério tal, e chega um momento ela se decepciona, ou algo aconteceu que ela necessita de dar ausente um pouco, para questões pessoais, pessoas, corta logo, não, tem que estar aqui dentro. Você tem a função, você é diácono, você diaconiza, você faz parte desse ministério, e você tem que estar. E a pessoa deixa de fazer aquilo que tem que fazer na sua vida particular, social, profissional, para estar ali. Então, quantas pessoas deixaram, às vezes, de fazer um curso para se aprimorar, ficar mais aprimorado na sua profissão, ou para agregar mais, porque nós sabemos que há uma concorrência na profissão, nos cargos de algumas profissões, que a pessoa necessita de estudar, de fazer alguns cursos para complementar os seus currículos. Então pessoas deixam até de estudar, de fazer algum curso, saem para fazer parte, às vezes, de um discipulado. E chega a momentos que acaba do nada. A pessoa fica sem haver navio, não passa nem um navio. Não é verdade? E aí fica sem o discipulado e fica sem aquilo lá. E agora? Então pessoas se decepcionam. Elas colocam tudo na visão da sua liderança e não enxerga o que Deus quer para a vida dela. Então, o Evangelho ele é equilibrado. Paulo mesmo diz, aquele que não quer trabalhar também não coma. E temos que nos aprimorar. Nós temos que ir igualzinho da reconstrução dos muros, Neemias e Esdras ali. Eles trabalhavam perto da sua casa. Trabalhavam e também ficavam ali perto de sua casa. É como um coelho, né? Sempre perto da toca. Porque no momento, queridos, da dificuldade, das lutas, quem vai nos apoiar é a família. Mesmo ela não sendo evangélica,
mesmo ela não tendo Jesus, ela vai te ajudar. Por isso que nós não podemos guardar em nossos corações raivas, maus sentimentos, e com pessoas que nos perseguem, mas devemos amar, demonstrar o amor às pessoas, o amor que está em nós, que é o amor de Deus, seu Filho em nós, seu Filho Jesus, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Então apanhou Davi as suas vestes e a rasgou. Se humilhou. E nós temos que nos humilhar todos os dias. Buscar Deus, para que o amor de Deus ele venha nos envolver e possamos praticar esse amor. O amor que nos compreende, o amor que nos resgata das nossas imundícies, que é o pecado. Jesus, Ele nos resgatou. Muitas vezes nós esquecemos de até mesmo anunciar Jesus em muitas mensagens. Pregamos sobre muitas coisas. Jesus é só um fragmento. Quase não se fala em Jesus. Nós estamos vivendo uma época, e isso vem há bastante tempo, que não se prega mais contra o pecado, porque isso não traz audiências, não traz pessoas para o meu clã. Pode falar sobre santificação, regeneração, porque isso não atrai, não é atraente. Porque às vezes nós vemos que lugares lotados, se pega muitas coisas bonitas, muitas mensagens de alta ajuda, e achamos que as pessoas não estão sendo enganadas. Mas eu vejo que não estão sendo enganadas. As pessoas sabem muito bem o que buscam. Você sabe o que está buscando? Você sabe o que você tem colocado no seu coração? O que você tem buscado? Tem buscado a morte dos seus inimigos? Tem buscado a morte daqueles que têm te perseguido? Temos que decidir quem somos nós. Quem sou eu? Sou o juiz? Sou o carrasco? Sou o cumpridor do juízo das pessoas? Não, Davi não fez isso. Calma aí, Davi. Não, Davi é para estar pulando de alegria pela morte do fulano de tal, pelo aquele que perdeu o emprego, porque aquele que perdeu o emprego, ganhou fui eu. Só Deus, hein, queridos? Só Jesus para ter misericórdia de nós. Só Jesus. Só Jesus para que
e possa ter misericórdia de nós. Senão, seríamos consumidos. E apanhou Davi as suas vestes e a rasgou. Nós vemos que o jovem que se vangloriou pela morte de Saul, e matou Saul, ele também foi morto. A lei era assim. Ali é olho por olho, dente por dente. É a aplicação da lei. A lei não absolve ninguém. A lei ela mata. Se adulterou, morte. Tudo era morte. A lei ela apontava e executava. Executava a morte. Mas a graça não, a graça de Deus não. A graça, um favor imerecido. A graça é a misericórdia de Deus pelos nossos pecados. Por isso que Jesus ele tinha que passar pela cruz. Carregar a nossa dor, as nossas enfermidades, nosso pecado, porque todos pecaram. Mas Jesus vem e absorve o nossas más influências, a prática, a iniquidade, os nossos pecados, e leva até a cruz. E no momento da cruz ainda salva um ladrão. No meio de dois ladrões. E no meio daqueles dois ladrões era para estar eu e você. Era para estar nós. No meio de dois ladrões. No meio de dois ladrões era para nós estarmos lá. Mas ele estava lá, Jesus estava nos representando, estava lá, Jesus. Morreu em nosso lugar para nos salvar, para nos purificar, para nos dar uma nova aliança, seu sangue, a nova aliança. Foi necessário um ato na cruz por nós, pecadores. E hoje podemos estar na sua presença de volta, porque nós fomos resgatados por Ele. Com seu amor, Ele nos atraiu. E pelo amor dele, Ele vai atrair muitos homens e muitas mulheres para a sua presença. E que possamos, queridos, ser usado por Deus. Deixar que o Espírito Santo nos conduza para dar boas notícias. E mesmo que eu dar uma má notícia, que eu venha padecer, que eu venha sofrer por Cristo. Um Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós,
e que ressuscitou ao terceiro dia. Porque Jesus está vivo. Ele está vivo dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. E temos que crer. Temos que crer em Jesus. Que interessante, estou pregando no Velho Testamento, mas estou falando de Jesus. Meus queridos, qualquer passagem no Velho Testamento, vamos chegar a Jesus. Porque o assunto principal na palavra de Deus é Jesus. É o Salvador. A lei matava para te mostrar, o Velho Testamento para te mostrar como é que era a lei, o cumprimento dela. E se você ainda vive na lei, meus queridos, você precisa aceitar Jesus, porque um salvo em Cristo Jesus, ele não deseja morte para ninguém, ele não tem alegria da queda de ninguém, do afastamento de ninguém. E que possamos exercer misericórdia, exercer socorro para aqueles que estão necessitados, momento de perda. Não é julgar, mas temos que exercer misericórdia, exercer o amor de Deus. E que possamos, a cada dia, falar de Jesus. E plantearam e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Precisamos sim jejuar. Necessitamos. Mas você tem que analisar isso. Para que o seu eu ele possa diminuir e se tornar as coisas que você possa enxergar. O jejum é para você entender o que está acontecendo. Que possamos exercer a nossa humildade também, não a nossa soberba, mas a humildade, porque Jesus ele veio humilde, ele deixou tudo, deixou sua glória, ele veio como homem, ele poderia nascer nos palácios. Ele não nasceu nos palácios. Nasceu no meio de animais. Deus que se tornou homem. E muitos homens hoje querem se tornar-se Deus. Que conversa é essa? Nós não somos Deus. Deuses, nós não somos. Somos homens, mulheres de Deus, dependente das operações, dos milagres, das misericórdias de Deus nas nossas vidas. Queremos controlar tudo. Não é verdade? Queremos controlar tudo. Tudo tem que ficar no nosso controle. Todas as funções têm que estar na nossa mão. Temos que segurar. Unhas de ferro. Quase lutando num boxe. Muay Thai. É verdade?
A lei era isso, ó. A lei era isso. Concentrado em um só povo. A lei era isso. Quando eu concentro tudo em mim, eu estou concentrado só em um clã. Deus só revela para mim. Eu sou o líder, Deus só falou comigo. Irmãos, Deus falou comigo, é isso aqui, vamos fazer isso. É a lei. O Espírito Santo de Deus no Velho Testamento é sob medida, só alguns, e continua. É muito fácil saber o lugar que você está. Ou você vive debaixo de uma lei, ou você vive debaixo de uma graça. Quando as coisas são concentradas num lugar só, numa pessoa só, tudo concentrado numa pessoa só. Isso é lei. A graça não, a graça é bênção para todos. Pregar, todos tem que pregar sobre Jesus, falar de Jesus. As coisas não podem estar concentradas em mim, porque eu sou o pastor, ó, o pastor Rodrigo. Ministério tal, pastor Rodrigo. Ministério tal, pastor Rodrigo. Ministério tal, pastor Rodrigo. Isso, lei. Estamos vendo que a lei é tão abrangente que você achava que lei é só aquelas leizinhas ali e tal. Não, queridos. Concentrado só em uma tribo, Levi exercia toda ali, ó, as funções de adoração, dos utensílios. Só o povo de Israel, as leis, ó, vanglória, ó, vanglória. Somos um povo de Deus. Ninguém entra com as panelinhas, não é verdade? Encontramos em lugares que não era para ter. Grupo fechado. Ninguém entra aqui. Só entra quem tem a nossa visão. Lei. A graça não, a graça expandiu, ó. Não está mais concentrado num povo, numa tribo. Todos são sacerdotes universais. Um sacerdote mais renovado, que não precisa mais de sacrifício, de animais. Não existe mais templo, porque Deus não habita mais em templos formados por homens, assim diz o primeiro mártir, Estevão. Não estou contra aqui, está contra o templo, mas que templo nós estamos falando? Eu sempre tratei do lugar que se fala um templo, um lugar onde a igreja se reúne, um lugar que nós adotamos como a casa de adoração a Deus, um lugar separado para nós adorarmos, para nós aprendermos. A casa que nós chamamos de casa de Deus, o lugar que nós nos reunimos, não é um lugar para você evangelizar, é um lugar para você aprender, é você cultuar a Deus. É o que nós temos visto, a maneira de evangelizar as pessoas vamos lá para a minha igreja. A pessoa nunca ouviu de Jesus, vamos lá para a minha igreja, vamos assistir um culto lá, Deus vai falar contigo. Por que Deus não pode te usar? Por que Deus não pode usar você para falar de Jesus? Tenha vergonha, rapaz, nessa cara, rapaz. Presta atenção. Traga Jesus para as pessoas, não fica convidando ela para a reunião. Fala de Jesus, depois que ela aceitou Jesus, você falou de Jesus, aí você leva para as reuniões, a aprender junto contigo, mais e mais, vai estar fortalecido.
Que a reunião também, a reunião de culto, não é lugar de fixação, você ficar fixo dentro do culto. É você ir cultuar a Deus, aprender mais, dali sair, dali e exercer no seu lugar de trabalho, lugar de estudo, no meio da sua família, usar a sua vida social. É lugar de aprender. Nossas reuniões é lugar de aprendermos mais do Senhor, de exercitarmos mais o amor de Deus, aprender e a levar a palavra, você receber de Deus e ao sair daquela reunião, você continuar amando mais, adorando, sendo graça e paz, querido. Que você saia com a mesma graça e a paz e pratique ela fora. É compartilhar o amor, a paz de Deus. Estou quase entrando em outra mensagem aqui. Sair um pouco, mas é necessário. Onde que eu parei? Nem sei onde eu parei, queridos. Onde que eu parei? Você que estava falando a questão de chorar, plantear pelo povo do Senhor, pela casa de Israel, que tinham caído a espada. E era uma amalequita. Todas as vezes que eu não demonstro reverência, respeito àqueles que um dia nos falou de Jesus e hoje saíram da presença de Deus, só Deus sabe o motivo, nós ficamos conjecturando, só sabe por causa disso, só a pessoa sabe que sabe, e as pessoas envolvidas só sabem, porque nós temos a mania de ter partido logo, né? A gente não ouvimos a versão do outro, só ouvimos uma versão de um só e tomamos partido, ficamos na parte do outro. Todas as vezes que me falta temor, respeito, eu sou uma mariquita. Maldade. Mata os mais fracos, assim que acontecia com o povo que saiu do Egito, os amalequitas matavam os mais fracos, crianças, mulheres, idosos que ficavam mais atrás na caminhada. É assim, é assim. Somos nós se ter o prazer da morte. Se eu tenho o prazer da morte, por mais que a pessoa mereça, eu estou ainda vivendo a lei. Não estou vivendo a graça. Porque a igreja de Deus, ela vive a graça de Deus, ela pratica a graça de Deus. Não adianta, estamos vivendo a graça, irmãos, no amor, misericórdia. Estamos aqui porque nós não somos merecedores. Glória a Deus, aleluia. Não, só ficou na palavra, né? Só fiquei nas palavras. Falei de amor, falei de cuidar dos irmãos, mas eu não pratico nada disso. Na verdade, as coisas estão concentradas em mim mesmo. Para mim. Tudo é para mim. Tudo que você vê no meu ambiente está a minha imagem. Imagem do pastor Rodrigo.
trabalhos, quando vem outras pessoas, ó, Rodrigo, você tem feito isso. Não, queridos. É o Espírito Santo que está fazendo. Não, quem gera ovelha é ovelha, mas no contexto material do animal, sim. Mas quem gera pessoas para a presença de Deus é o Espírito Santo. Ovelha gera ovelha no contexto do animal, da ovelha. Quem traz pessoas, por mais que Deus te use a você, você não levou ninguém para a igreja. Não, Jesus te apresentou um membro da igreja que estava perdido. Deus te usou para trazer, para você exercitar a misericórdia de Deus, o amor de Deus nessa pessoa. Por Deus o chamou. Não foi você que chamou, foi Deus o chamou. E você e eu somos só um instrumento na mão de Deus. Temos que ser um instrumento na mão de Deus. Não podemos fazer acepção. Você vê um homem de Deus como Samuel? Olhou assim, não, é esse. Agora, o que Deus disse? Eu não vejo como o homem vê. Deus não vê a aparência. Deus vê o que está dentro de você, dentro do outro. Você acha que Deus não sabia que Davi também cairia? Deus sabia. Deus sabe de todas as coisas. Nada caiu de surpresa. Deus chegou. Fiquei surpreso. Deus ficou surpreso. Nós ficamos surpresos com as coisas, queridos. Não é Deus, não. Tudo está no seu controle. Deus controla todas as coisas. Achamos que a bomba agora explodiu o mundo. Buf! Quem está Deus nisso? Pensa, companheiro. Deus tem o controle de todas as coisas. Nada está fora do seu controle. Que possamos guardar essa palavra de Deus. Exerça a misericórdia, a compaixão. Chore aos pés do Senhor para aqueles que se perdeu, saiu do caminho, pararam no caminho. Jejue para que a sua acepção de pessoas venha se dissipar. Jejue para que você não pratique a maldade com as pessoas, não se torne-se você juiz e cumpridor da lei, matando, executando